Esther, capítulo 10, versículos de 1 a 3. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Louvado seja Deus. Pai santo e eterno, nós te louvamos nesta manhã. Nós queremos agradecer ao Senhor, pela oportunidade que temos de poder aprender um pouco mais com a tua palavra, de podermos, ó Deus, aprender que nós temos que tomar decisões na nossa vida, e que nós, como servos do Senhor, nós temos que termos uma postura, Senhor, de quem realmente está na tua presença, e fazer valer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Portanto, Senhor, nesta manhã nós pedimos que o teu Espírito Santo, ele seja conosco, e que nós possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, e que nós possamos colocá-la em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Em outras traduções, o nome desse homem, Mordecai, ele aparece como Mardoqueu. Então, é a mesma pessoa, apenas uma questão de semântica, vamos dizer assim. Mardoqueu, ou Mordecai, foi uma espécie de José do Egito. Se você começar a ler as duas passagens, você vai ver que tem uma certa aparência, parece um pouco um com o outro. Por exemplo, nós vemos que a partir do capítulo 37 de Gênesis, você vê lá a história de José, que ele passa por poucas e boas. Ele começa a sofrer em casa. É interessante a passagem de José, porque os irmãos de sangue a gente entende sempre que deve proteger um ao outro. Pelo menos eu aprendi dessa forma, que os meus irmãos eu tenho que cuidar deles. E talvez seja por essa razão que que Deus colocou no meu coração também ser pastor, que eu tenho que cuidar dos irmãos. E eu sinto prazer nisso. Não ficar cuidando da sua vida e dizendo o que você tem que fazer ou o que você deixa de fazer. Mas de acordo com a palavra do Senhor, se eu perceber que alguma coisa não está indo de acordo, eu, como pastor, tenho a obrigação de chegar e orientar você como ovelha, porque foi assim que o Senhor colocou no meu coração. E foi assim que eu aprendi também, com os meus pastores. E a gente percebe o seguinte, que José, lá, a partir do capítulo 37, ele começa a sofrer com os próprios irmãos, que os irmãos sofrem uma crise de ciúmes, e não tem nada pior do que uma crise de ciúme. Você já percebeu o que o ciúmes pode causar na vida de uma pessoa, na vida de um casal? É capaz de destruir. Tem gente que diz que o ciúmes é o tempero do amor. Para mim, o ciúmes é algo doentio. E tudo que é doentio causa um estrago
às vezes irreparável. E foi o que aconteceu na vida de José. A crise de ciúmes faz com que esse homem seja lançado numa cisterna. Como se não bastasse, eles resolveram ganhar um troquinho em cima. E venderam ele. Venderam José para uma caravana que passava, e esse povo levou José lá para o Egito. José, caindo numa casa de um homem importante do Egito, ele fez a casa do homem prosperar. Mas a mulher desse homem tinha um quê de perversidade, e coloca os olhos em cima de José. Quero crer que ele fosse um cara bonito, porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, mulher feia não causa atração de ninguém, né? E o homem é a mesma coisa. Mas essa mulher coloca os olhos em cima dele e quer se deitar com ele. Como ela não consegue, ela usa da artimanha de dizer que ele tentou contra ela, e esse José é colocado na prisão. Lá na prisão, ele é um servo de Deus. A gente tem que ter sempre em mente isso, que as coisas de Deus para ele sempre estavam em primeiro lugar. Então ele pega e começa a mudar o ambiente onde ele está. Para algumas pessoas, prisão é um lugar que não tem como ser mudado. Mas José mostra para nós que é possível mudar mesmo um local como uma prisão, como um cárcere. E diz a palavra que ele mudou a prisão de tal forma que ali virou um paraíso dentro da prisão. Dá para você acreditar nisso? Algumas coisas da palavra do Senhor é preciso ter fé para poder acreditar. É preciso realmente estar ligado no Senhor para poder entender o que se passou ali. E diz a palavra que mudou completamente a prisão. O Senhor usa a vida de José para mudar a prisão, mas para mudar a vida das pessoas que lá dentro estavam também. E aí, um certo dia, um homem que foi mudado por uma previsão de José dentro da cadeia, se lembra de José e conta para o rei, para Faraó, e Faraó manda trazer esse homem. Ele passa de prisioneiro, de escravo, a ser o segundo homem na hierarquia do Egito. Por estar na presença do Senhor, por ser um homem com sabedoria de Deus, ele muda o Egito de tal forma que passa a ser a potência naquela época. E a família dele, os irmãos dele, que tentaram contra a vida dele, agora sofre como todo aquele povo daquela região começa a sofrer por uma fome que aflige ali, e eles são obrigados a ir buscar alimento no Egito. E eles nem sequer reconhecem o próprio irmão. Talvez eu possa até falar para você o seguinte, que às vezes quando a gente se desvia dos caminhos do Senhor, a gente perde a noção de tudo e nem sequer reconhece o próprio irmão. Isso faz o pecado na vida do homem. Mas o Senhor faz com que José acalme o seu coração. Porque assim como eu e você, quando alguém faz alguma coisa contra a nossa vida, nós sentimos um quezinho de raiva, de nervosismo, ou não? Ou eu ainda tenho que me converter?
E José também teve esse momento. Mas sabe o que ele faz? Ele sai por um momento, quando ele percebe que a raiva está tomando conta, ele sai por um momento e vai falar com o pai. Coisas que nós deveríamos fazer. A coisa está complicada para o nosso lado, a gente deveria procurar aquele que pode todas as coisas na nossa vida. E falar com ele. Colocar a nossa situação nas mãos dele. Debaixo da direção dele. E olha, quando o Senhor falar com você, ouça. Ouça. E faça o que ele está te dizendo. E José volta para os irmãos e se revela para eles. Agora você pode imaginar a cara dos irmãos, o susto que ele levou? Que eles levaram, né? Não que ele, mas que eles levaram. No mínimo deveriam ter pensado o seguinte: agora estamos na água. Ele vai pagar com a mesma moeda, mas um homem que está debaixo da direção de Deus não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer que José tem um carinho tão grande por esses irmãos que ele abraça todos eles e serve ali um jantar maravilhoso para eles e faz buscar o seu pai, e eles vêm também para o Egito. A partir daí a história já toma um outro rumo. Mas Mardoqueu, ou Mordecai, ele era um judeu que estava na fortaleza de Susa, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, fora de Jerusalém, junto com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, que foram transportados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A gente pode entender que ele era aqui um prisioneiro de guerra, um escravo, por assim dizer. Porque naquele tempo, quando um reino invadia o outro reino, aqueles que não se submetiam eram mortos. E aqueles que eles podiam aproveitar eram levados para ser usado como trabalho escravo, ou alguns, a maioria deles, principalmente aqueles que pensavam, faziam levar para outro país, para o país de origem deles, do invasor, e faziam de tal forma que a cultura desse povo agora se perdia. Eles impunham a sua cultura para aqueles que perderam a luta. Susa era uma antiga cidade do Oriente Próximo, capital do Elam, e que fez também parte dos impérios babilônio, persa e parta, localizada a 250 quilômetros a oriente do rio Tigre, do que é hoje o sudoeste do Irão. Vocês já ouviram falar no Sudão, Irão, Afeganistão? Era um desses aí, certo? E é naquele cantinho lá, de guerra, cantinho que o povo gosta de uma briga. Esse homem, Mardoqueu, ele era um homem íntegro, ele temia a Deus, conhecia o seu Senhor na essência, na intimidade. Ele era um praticante da palavra. Não era aqueles que, como eu era católico, eu dizia ser católico, mas era só de nome. Eu não era praticante. Então, eu vejo com um pouco de reserva as pessoas falando mal da Igreja Católica, e eu não gosto muito disso. Eu sei que eles têm algumas práticas que são contra a palavra do Senhor, mas quem sou eu para ficar criticando? Eles têm a palavra de Deus, assim como nós temos,
tem a obrigação de estudar a palavra do Senhor, entender, interpretar, entender e praticar. Não sou eu que vou dizer para eles que eles estão errados. Assim como nós temos visto muitos evangélicos também usando a própria palavra do Senhor e distorcendo. Da mesma forma como o diabo distorceu lá no Gênesis, com Adão e Eva. E é interessante que ele muda só uma posiçãozinha da palavra na frase e já muda tudo o contexto, todo o contexto. E faz com que as pessoas entendam da forma como ele quer que elas entendam, que ele entenda. E a gente percebe isso acontecendo nos nossos dias. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte: é olhar para dentro da palavra do Senhor, estudar com afinco. Se você é daquelas pessoas que lê a Bíblia toda num dia, eu aplaudo você, mas não acredito que você entendeu o que leu. O correto seria você ler um capítulo, eu já acho muitas vezes, e entender aquele capítulo. E muitas vezes só o capítulo não é o suficiente para você entender o contexto da situação toda. Em alguns assuntos, é interessante que você tenha lido a Bíblia toda para você entender o contexto da situação, o contexto bíblico. E o pior de tudo é que muitas pessoas tiram do contexto um trecho, às vezes um versículo, e fazem com que aquele texto que eles tiraram da Bíblia diga aquilo que eles querem dizer, e não o que a Bíblia está dizendo. Isto é satânico. É satânico. E quantas vezes a gente tem visto pessoas fazendo esse tipo de coisa? Só um exemplo para nós pastores. Tem um versículo que os pastores gostam muito de falar, dizer assim: olha, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Alguém já ouviu esse versículo aqui? Já? Pois bem, mas quando os pastores, a maioria deles, não vou generalizar, falam sobre esse versículo, ele fala fazendo com que você aprenda a palavra de Deus, você vai buscar, você vai estudar. Não é errado isso. O problema é que o contexto desse versículo não está dizendo isso. Mas o Senhor está puxando a orelha dos pastores ali, porque eles não estão ensinando a palavra do Senhor como deveriam ensinar. E é por essa razão que o povo está perecendo. Consegue perceber a diferença? E as pessoas usam de uma forma invertida. Mas quem sou eu novamente para julgar quem quer que seja? Mordecai, ou Mardoqueu, ele era uma pessoa que ele estudava a palavra do Senhor e era praticante. Então, a mentira não era algo que ele praticava. Mas ele era uma pessoa que gostava das coisas muito bem certinhas. As coisas tinham que ser corretas. E naquele tempo, houve lá um concurso de Miss. E ele tinha uma filha, e essa filha era adotiva. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. O nome dessa menina era Hadassa. Alguém já viu esse nome? Já? Louvado seja Deus. O povo está lendo a palavra. Mas para quem não sabe quem é Hadassa, é a Esther.
E houve lá um entreveiro lá com o rei. A rainha Vasti é destituída e mandada embora. E agora eles estavam tentando arrumar uma rainha para o rei. E o que eles fazem? Eles pegam as virgens do reino e levam para dentro do palácio, tratam as meninas para que o rei escolha uma que seria a rainha. Diz a palavra que Vasti era uma mulher muito linda. E por causa dessa beleza que ela foi destituída. Agora ele precisava arrumar uma outra rainha. E essa rainha tinha que agradar ao rei. Então, Mordecai dá algumas instruções, porque ele não podia. Tentou esconder, mas não deu certo. Então, ele dá algumas instruções para que ela possa continuar sendo aquela pessoa que realmente está na presença de Deus. Eu não posso dizer cristã, porque nessa época ainda Cristo não havia vindo, né? Então o que ele faz? Ele dá as orientações para que ela faça algumas coisas, mas para que ela omita de onde ela vem. Olha, você não... Se perguntar, você arruma um jeito de falar, faz igual os políticos daí, né? Você pergunta para ele uma coisa, ele dá uma volta danada e não te fala o que você perguntou. Não, Mardoqueu não ia fazer um negócio desse, não acredito que ele ia fazer isso. Mas ele pediu para ela, olha, você não revele de onde você veio. Então ninguém sabia, nem o rei e nem ninguém. Somente Mardoqueu e algumas pessoas que faziam parte do seu cotidiano. E Hadassa é escolhida como rainha. Agora é a rainha Esther. Só que tinha um camarada lá, chamado Amã. E esse Amã, já viu aquelas pessoas que gostam de estar em evidência? E gostam que as coisas saiam do jeito que ele quer, principalmente que o seu ego seja massageado. Pois é, ele foi colocado na condição de segundo do reino, e aí, por um decreto do rei, todo mundo tinha que se ajoelhar diante dele. Mas quando ele passava, ele entrava no palácio, e sempre tem aquela pessoa que a pessoa não vê, mas sempre tem uns puxa-sacos, né? Do lado, que fala, puxa-saco não é nada pejorativo. O pastor Paulo já ensinou para nós o que é essa palavra, né? Então, que fala, olha, o cara lá não está se curvando diante, quando você passa. E isso mexeu com o orgulho dele. Então ele fazia de tudo para pegar Mardoqueu. Só que Mardoqueu, num determinado ponto, ele ouve uma conversa de duas pessoas que queriam matar o rei Assuero. E ele avisa a rainha Esther, e a rainha Esther fala para o rei, e o rei pega esses dois, e eles são mortos porque conspiravam contra o rei. E, por azar de Amã, que queria matar também Mardoqueu, faz o povo construir, os empregados dele construir uma forca para matar Mardoqueu. E ele dá um azar danado, porque quando ele chega diante do rei para tentar matar matar Mardoqueu, o rei chega para ele e fala assim, olha, como que eu faço para poder honrar uma pessoa que eu quero, que me fez bem? Porque o rei, na noite anterior, ele
não conseguia dormir, vai lá para os livros das crônicas e lê que Mardoqueu havia praticamente livrado a sua vida, mas não tinha escrito lá que essa pessoa havia sido honrada. Então, ele queria honrar Mardoqueu. E aí Amã, achando que era ele, olha, o senhor tem que colocar essa pessoa, botar as suas vestes nessa pessoa, colocar ele em cima daquele cavalo branco que o senhor tem, e alguém importante, vai levando esse cavalo e dizendo, olha, o rei está honrando essa pessoa. Então o rei dá ordem para que Amã faça isso e vista Mardoqueu. Agora você pode imaginar a raiva, a ira que esse homem passou agora, porque ele queria matar Mardoqueu. E agora ele tem que honrar. E faz com que Amã, que era o segundo do reino, passe por toda a cidade dizendo que o rei estava honrando Mardoqueu. Como se isso não bastasse, Amã pega o anel que o rei havia dado como prova de confiança que ele tinha. Naquele tempo, quando o rei fazia um decreto, ele selava com o seu anel. E aí, era palavra do rei e acabou. E a palavra do rei não voltava atrás. Amã usou dessa autoridade e fez um decreto para matar todos os judeus, todos, que havia no reino. E usou o anel do rei. Quando Mardoqueu, e foi feitos os proclamas, porque eram feitos, né, em todo o reino. Aí quando Mardoqueu sabe disso, ele vai e fala para a rainha, manda chamar ela e fala, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Você vai ter que entrar na presença do rei e você precisa arrumar um jeito de reverter essa situação. Mas não tinha como, já estava selado. Então a rainha disse para ele, olha, vamos decretar um jejum para todo aquele que que faz parte do nosso reino. Os judeus. Era como se nós aqui hoje, eu chegasse aqui, irmãos, nós temos um problema sério no nosso país. Estão querendo destruir o nosso país. A nossa família vai ser completamente desmantelada. As coisas que nós temos como cristãos já não vão valer mais. As crianças agora já não vão mais fazer parte da família, elas são propriedades do governo. Não é isso que está acontecendo aí? É ou não é? E aí eu chegasse aqui para, olha, está acontecendo tudo isso e agora nós vamos decretar um jejum e vamos orar. E vão lá determinar um tempo. A rainha determinou um tempo. Observem o seguinte, que ninguém, nem a rainha, podia chegar na presença do rei sem que ele tivesse chamado. Sob pena de ser morta, essa pessoa que entrasse sem a permissão do rei. Para que ela não fosse morta, o rei tinha que estender o seu cetro para essa pessoa. Então eles fazem esse jejum, oram durante muito tempo, e aí a rainha entra na presença do rei. Mas o rei, Deus já havia colocado no coração do rei que a rainha Esther era a sua esposa. E colocou um amor tão grande no coração desse rei por essa mulher, que quando ela entra na presença, ele estende o cetro. E a rainha convida o rei para um jantar. E pede também para convidar
Amã. Sabedoria de Deus colocada no coração da mulher. Irmãos, todos aqueles que buscam ter uma intimidade com Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, o Senhor lhe concede sabedoria. E a palavra do Senhor diz que se você precisa de sabedoria, busque em Deus. Porque Ele vai te dar e Ele não vai te cobrar nada. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus que quando nós estamos passando por uma dificuldade, seja ela qual for, nós temos que buscar a direção de Deus. Amém? E assim ela fez. Então, o rei ficou todo entusiasmado. Porque olha só, que o amor já estava colocado no coração desse rei, pela rainha. E ele ficou todo eufórico. E Amã, mais eufórico ainda. Pô, rainha, meu. A rainha está me convidando para um jantar. Apesar de eu não ter podido matar esse camarada, agora a rainha. Agora eu estou caindo na graça da rainha. Só que a rainha, ela agiu com uma sabedoria tão grande que ao invés dela realizar o jantar, ela foi fazendo as coisas bem devagarzinho e aguçando a curiosidade, não só do rei, mas de Amã também. Então, o que ele faz? O que ela faz? Ela não dá aquele jantar ali ainda, só faz uns petiscozinhos e passa para outro dia, vem amanhã. Quando chega no outro dia, ela dá a notícia para o rei, fala, olha, deixa eu dizer uma coisa, tem alguém no reino que está tentando contra a vida da rainha. E aí, a ira do rei, imagina como foi que ficou o coração desse rei. Mas quem é esse petulante? Quem foi esse... É isso que você pensou mesmo. Então, ela falou, olha, Amã. Então Amã fica desesperado nesse momento, né? Eu? Porque ele não sabia que ela era judia. Porque Mardoqueu havia orientado ela lá no começo, lembram? Não fala. Sabe de uma coisa que a gente às vezes despreza? É que Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não. Alguns se metem a profetas sem ser, né? Mas Deus sabe todas as coisas antes que aconteça. Então, quando ele se toca que aquele decreto que ele havia feito era para matar não só os judeus, mas também a rainha, ele se desespera, porque ele já sabia qual era o que ia acontecer. Sabe o que o rei faz? Pergunta por que ele tinha feito isso. E aí os seus adjuntos ali, estafetas, sei lá mais o que, assessores, eles pegam e falam, olha, ele fez inclusive uma forca para enforcar Mardoqueu, aquele mesmo que o Senhor honrou, lembra? Aquele camarada que livrou o Senhor de uma conspiração. Lembram-se? Lembra-se? Então, ele queria matar o cara. Imagina só a ira do rei. Manda pegar esse camarada e enforca na forca que ele construiu. E não somente isso. A família toda vai. Toda a família. Não, mas ele não é no momento enforca só Mardoqueu. Mardoqueu não, Amã.
E aí coloca Mardoqueu no lugar de Amã. Entrega para Mardoqueu a casa de Amã. E agora a família de Amã está ao Deus dará. Então, queridos, percebam que a palavra do Senhor, ela nos ensina muitas coisas além daquilo que a gente gostaria de falar. É que quando você pratica o bem volta para você. Tudo aquilo que eu tenho ministrado sempre sobre isso. Tudo aquilo que a gente faz funciona como um bumerangue. Você atira e ele volta para você. Assim funciona o bumerangue, não é assim? Agora, se você pratica o bem, a tendência é esse bem voltar para você. Mas se você pratica o mal, ele voltará também. E agora, meus irmãos, tudo aquilo que Amã planejou, praticou e tentou praticar contra a rainha, volta para ele. Então, colocando Mardoqueu no lugar de Amã, o rei diz para ele assim: olha, agora eu não posso revogar, porque foi feito com o aval do rei. Então pegou o anel e colocou na mão de Mardoqueu, falando assim: agora você está incumbido de colocar nas mãos do povo judeu o direito de defesa. Porque os judeus naquela época eles eram escravos. Percebem o que Deus está fazendo aqui? A liberdade que Deus já está encaminhando para os judeus aqui. O direito de poder lutar pela sua própria vida. E Mardoqueu faz lá um decreto de acordo com as leis do local, em que todo o judeu, chegando naquele dia marcado pela lei anterior, eles tinham o direito de lutar pela sua própria vida. E todo mundo tinha a obrigação de lutar pela rainha, protegendo a rainha da melhor maneira possível. E assim é feito. Quando esse decreto é publicado, então o povo agora, olha só como Deus faz. Aquilo que era uma euforia para matar os judeus, se torna em pavor no coração desse povo. E diz a palavra que houve uma matança como jamais houve, mas os judeus permaneceram vivos. A rainha permaneceu viva. Talvez você ainda não tenha entendido o propósito dessa ministração. Domingo que vem, nós teremos eleições, não temos? Alguém não sabia disso? Se você não sabia, é bom você ficar preparado. Você já tem o seu candidato escolhido? Há algum tempo atrás, acho que 2 semanas atrás, eu ministrei sobre a gente ter que pensar e aprender a decidir sobre as coisas. Também orientei que a gente deveria, já falando das eleições, que a gente deveria ler o programa de governo de todos os candidatos, todos. Baseado na sua leitura, você deveria decidir por quem você vai escolher. Está percebendo que Deus está te dando o direito de escolha? Da mesma forma como Deus deu lá para o judeu? O nosso país está uma baderna, você sabe disso e eu não preciso ficar aqui falando a respeito disso. Os cristãos estão em xeque. A família está em xeque. As crianças que estão por nascer
podem já não nascer, e pode ser, inclusive, decretada a sua morte antes dela ser formada no ventre. As crianças, como o meu netinho que ali está, estão correndo sérios riscos, porque estão querendo ensinar coisas que não cabe na cabeça de uma criança dessa. Estão querendo dizer para as nossas crianças que elas podem escolher o sexo que elas quiserem. Estão tentando dizer para nós também que, inclusive, se a criança quiser mudar de sexo, o INSS pode fazer gratuitamente, sem autorização dos pais. Você consegue acreditar nisso? O INSS não dá conta nem de fazer o que ele precisa fazer, que é cuidar da saúde do povo. Eu conheço pessoas que vão lá para marcar um especialista e vão marcar para daqui 1 ano. 6 meses, 1 ano. Eu já vi casos de pessoa que marcou para fazer uma operação 6 meses para frente, 1 ano para frente. Aí, quando passou aquele tempo, tudo, uma secretária liga lá para a família, olha, a cirurgia do fulano vai ser tal dia. Vai ser, tudo bem, então você tem que falar com ele lá nas Aleias. Está vendo? Aqui nós temos um caso lá, 1 ano para frente. E aí ele liga para fazer uma cirurgia num defunto. A pessoa já morreu. E agora estão querendo enfiar isso daí. E é lógico que se passar essa coisa lá, a criança fala hoje, amanhã já está realizado, porque esse é o propósito do diabo na vida dos cristãos. Então, queridos, eu não estou aqui dizendo para você votar nesse ou naquele, mas eu estou dizendo para você ler. Leia a proposta de governo de cada um deles, e veja aquilo que cabe no que você entende por ser um cristão genuíno, de alguém que está realmente na presença de Deus. E eles, inclusive, como eu já falei no início, eles usam versículos bíblicos para misturar a sua cabeça. A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E diz também que ele viria e ele enganaria, se possível, até os eleitos. Então você preste muito atenção na leitura que você está fazendo. Não faça essa leitura de, eu nem sei quantos candidatos tem. Em meia hora você leia tudo. Se você fizer isso, você vai fazer besteira. E vai entrar no embalo de muita gente que está entrando aí. Então, faça uma leitura. Ainda tem 1 semana para você fazer isso. Bem feita. Preste muita atenção no que você vai fazer. Deus, alguns, chegaram até a colocar lá, não matarás. Colocaram lá um desenho lá do Cristo, dizendo lá que eu vim para não, como é que é? Não matarás. Você que inverteu toda a situação das coisas lá. Mas só que é o seguinte, também está escrito, como nós vimos aqui, que o Senhor nos dá o direito de defesa. Então você analise o contexto da situação que você está vivendo, analise as propostas de todos os seus candidatos, todos eles que estão lá, todos, sem exceção. E aí você decida por quem você realmente deseja que governe a sua vida. Você sabe que a nossa vida, para que ela seja feliz, nós temos que saber quem são os governantes que nós escolhemos. E
Eu não vou ler tudo aqui, porque eu acho que o nosso tempo já está esgotado, mas nós temos uma porção de versículos de Provérbios que falam sobre aquilo que a gente deve fazer em relação aos governantes. Então, queridos, pelo menos um deles eu tenho que ler aqui, e que diz assim, Provérbios 20, 28, a bondade e a lealdade preservam o rei, por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Vou ler, vai, vamos ler. Provérbios 16, 12, a prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Provérbios 28, 16, um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Consegue entender isso? Provérbios 29, 4, quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Provérbios 29, 14, o rei que julga o pobre, com verdade estabelecerá seu trono para sempre. Eu quis mostrar esses versículos para vocês, para dizer o seguinte, nós tivemos governos para trás aqui, que colocaram uma porção de coisas para nós, e inclusive andam dizendo aí que melhorou. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque para mim não melhorou nada. E agora eles estão querendo dizer que vai continuar o que eles começaram. Mas, irmãos, eu vi também uma mensagem no WhatsApp de um pássaro que ele pegava um pão e colocava na água lá. Aí o peixe vinha, ele puxava. Aí ele punha de novo. O peixe vinha, dava uma beliscada, ele puxava. Até o momento em que o peixe dá uma vacilada e ele, pum, e engole o peixe. Esse povo está fazendo exatamente isso conosco. Ele está chegando, como diria meu pai, estão colocando milho para os burros chegar. E os burros estão chegando. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção no que nós vamos fazer. E depois não vai adiantar a gente reclamar, esse governo que está aí, esse governo que está aí. Se o governo que entrar lá não prestar, independente daquele que você votou, você é responsável. Sabia disso? Sabe por quê? Porque você não teve competência de convencer o seu irmão que o outro estava errado. Por esta razão, todos nós precisamos ler, entender, analisar. Não temos que deixar para outras pessoas fazer. A gente vive pregando aqui, irmãos, Deus faz um milagre na nossa vida, mas a nossa parte somos nós que temos que fazer. Você lembra quando foi para escolher o rei Saul? Algo parecido. Deus queria continuar governando o povo, mas eles não queriam Deus governando. Será que nós vamos cair nessa de novo? Amados, meditem sobre isso. Não fique pensando que o outro vai decidir. Não, você que tem que decidir. É isso que você tem que entender. O seu voto, ele vale. É por essa razão que eles ficam oferecendo uma dentadura, um par de sapato, um par de chinelo. E as pessoas vendem a sua felicidade, trocam a troco de um saco de cimento que custa, acho que 14 reais eu paguei, 18 reais. 18 reais custa. O camarada troca 4 anos por 18 reais.
não podemos fazer isso. O nosso voto não pode estar à venda. Nós precisamos aprender que Deus está conosco e a gente tem que buscar nele a nossa situação, nosso padrão de vida. Todos nós temos a obrigação de buscar em Deus, orar, colocar o joelho no chão e perguntar: Senhor, Davi, irmãos, Davi é um homem que eu gosto de pregar muito sobre a vida dele. Todas as vezes que ele ia para uma batalha, que ele ia fazer qualquer coisa, ele orava. Ele ia para o cantinho dele, colocava o joelho no chão e falava com o Senhor e perguntava: Senhor, e aí? Vou ou não vou? Às vezes ele ia, às vezes não, porque Deus dava orientação para ele. No dia em que ele resolveu nem ir, ele resolveu não ir. Ah, não, vou ficar em casa dormindo. Todo mundo foi para a guerra e ele ficou. Quando você está em casa, num lugar que você não devia estar, sem fazer nada, cara, você abre a sua janela, você não devia estar ali. Você vai ver coisa que você não devia ver. Foi o que aconteceu com Davi. Então, ele olha uma mulher nua tomando banho. É lógico, a mulher está tomando banho, está tomando nua, né? E aí, ele cobiça. Está a desgraça feita na vida dele. Uma vez, e a gente não precisa mais que isso. Uma vez que você não busca Deus, você vai abraçar o capeta. Então, queridos, vamos fazer o seguinte: vamos orar, vamos pedir a Deus a direção para que Ele coloque no nosso coração aquilo que nós precisamos fazer domingo que vem. Vocês estão comigo? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Eu poderia falar muito mais coisas sobre tudo o que está acontecendo aqui. Em contrapartida, o que Deus fez em diversas situações da palavra do Senhor. Mas eu acho que cada um de nós precisamos aprender a olhar para a palavra do Senhor e pensar sobre o que está acontecendo. Se não me falha a memória, nesse dia que eu preguei sobre pensar, eu ainda comentei algo que eu venho falando constantemente. Nós não podemos simplesmente comer aquilo que o pregador está falando de graça. Ah, o pastor está falando? Tá. Como é que agiam os crentes de Bereia? Hã? Eles iam lá na palavra e consultar para ver se o camarada estava falando que aquilo que ele estava falando era correto. Vocês todos devem fazer a mesma coisa. Independente se é eu, se é o pastor Ricardo, se é o pastor Roberto, ou o pastor Paulo, quem quer que seja, não importa. Ele falou aqui, será que é isso mesmo? Pense, medite. Deus te deu a inteligência para você pensar. Deu um cérebro para você usar. E decida, aprenda a decidir. Não adianta você chegar e falar assim: ah, não foi eu que elegi esse povo que estava aí. Você não foi capaz de convencer o outro, você é responsável também. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos nesta manhã. E eu sei, ó Deus, que não sou o melhor dos pregadores. Muito pelo contrário, sou ruim pra caramba. Porque se não fosse a presença do Senhor, eu não sei o que seria nesta manhã. Mas eu sei também, ó Deus, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. E nós estamos aqui numa situação, Senhor, que o nosso país pode chegar na mesma situação em que está a nossa vizinha Venezuela. E nós não desejamos isso.
O que nós queremos, Senhor, é um país cujo Deus é o Senhor. E nós queremos, Senhor, viver debaixo da Tua direção. Por essa razão, nós queremos, em nome de Jesus, nos colocar debaixo da Tua guarda, debaixo da Tua direção, e pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor coloque a Tua mão sobre a nossa vida, em todos os aspectos, mas principalmente em relação, Senhor, ao que nós vamos fazer no domingo. Que o Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco lá, ainda que a lei dos homens diz que nós temos que estar sozinhos lá diante daquela urna, mas eu sei que o Senhor pode estar com cada um de nós lá, e que nós possamos colocar ali, ó Deus, o número que o Senhor deseja que nós coloquemos, porque todos os candidatos se transformam em números ali naquela urna, e principalmente nós sabemos que ela pode ser sabotada assim, mas que o Teu Espírito Santo possa mudar toda essa situação, e que se confirme ali, Senhor, o desejo, Senhor, do coração do Senhor para a nossa vida, para aqueles que realmente temem ao Senhor, e principalmente para aqueles que têm um compromisso com a família, Senhor, um compromisso com os irmãos, um compromisso, Senhor, com a Tua palavra, um compromisso, ó Deus, com a sociedade como um todo. Abençoa, Senhor, esse dia, e faça com que a Tua vontade prevaleça. E desde já, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que essas farsas que são cometidas nessas eleições, diante do Senhor não pode prevalecer, porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, ó Pai, a vida de cada irmão que aqui está hoje, e aqueles que não puderam vir. Toca, Senhor, na família de cada um deles. Abençoa o nosso pastor que à tarde estará aqui. Abençoa, Senhor, as famílias. Derrama da Tua graça, que esse domingo possa ser um domingo abençoado por Ti, um domingo, Senhor, em que nós possamos desfrutar da família, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor eleve os olhos e te dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos irmãos, agora e por todo sempre, e o povo de Deus diz: amém. Deus os abençoe.